Olá, meus amigos, minhas amigas do terceiro período integral da Dom Helder Câmara, dia 25 de fevereiro, sexta-feira de carnaval. Como eu prometi, estou gravando para vocês essa aula, pedindo que durante o carnaval vocês se divirtam e estudem. Uma coisa não exclui a outra. Nessa semana, nós começamos a estudar os princípios que dirigem, norteiam a jurisdição. Os princípios, as características que norteiam a jurisdição. Aí eu falei do devido processo legal, falei do caráter substitutivo da sentença, falei da importância da imparcialidade do magistrado, falei do conteúdo da lide, o que é uma lide, as características da lide. Falei do princípio da inafastabilidade previsto no artigo 3º do CPC e no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Falei um pouquinho sobre os direitos indisponíveis e, portanto, a obrigatoriedade e a indisponibilidade da jurisdição diante de direitos indisponíveis. Estudei muito com vocês o princípio da inércia e o princípio do impulso oficial. Tratamos das exceções à inércia e ao impulso oficial, tanto no direito civil, quanto no direito penal, quanto no direito do trabalho, e acabei a aula falando da imutabilidade da sentença. Vamos continuar estudando as características da jurisdição. Vou compartilhar com vocês a tela, mas vocês já têm o slide também, não é tão importante assim compartilhar a tela, mas de todo modo, lá vai eu compartilhar os nossos slides. Trataremos agora de um princípio importantíssimo chamado princípio da congruência, adstrição ou correlação. Princípio da congruência, princípio da adstrição ou princípio da correlação. Muito bem. O que é o princípio da adstrição, congruência ou correlação? Quando o autor de uma demanda vai requerer a tutela jurisdicional, ajuiza uma ação, afora uma causa, propõe uma demanda, mas nunca entra na justiça, um professor não fala entra na justiça, um advogado de respeito não fala entra na justiça, os termos corretos são ajuizar, demandar ou aforar. Se for um remédio constitucional, pode ser impetrar também. Mas, enfim, quando ajuiza uma ação, ele vai explicar para o juiz, na petição inicial, rigorosamente o que ele quer do Estado juiz, os pedidos. Quero que o réu seja condenado a 10 mil reais, quero divorciar do réu, quero pensão alimentícia, enfim, quero despejo, quero qualquer coisa. Vai explicar para o juiz os pedidos. Quando o juiz for sentenciar, obrigatoriamente o juiz tem que acatar ou afastar cada um dos pedidos narrados na petição inicial, no início do processo pelo autor. Então, se o autor fez 10 pedidos para o juiz na sentença vai apreciar cada um dos 10, julgando-os procedentes ou improcedentes, mas cada um dos 10. E o juiz não pode ir nem além e nem aquém desses pedidos. O juiz não pode dar ao autor mais do que ele pediu, e o juiz não pode deixar de apreciar cada um daqueles pedidos feitos pelo autor. O juiz não pode dar algo que o autor não pediu, e o juiz não pode dar menos que o autor pediu, no sentido de não apreciar o pedido formulado. Então, se o autor pediu indenização por danos materiais e indenização por danos morais, o juiz pode dar só um dos dois? Pode. Mas o juiz pode dar um dano estético que não foi pedido? Não pode. O juiz pode só apreciar o pedido de dano material e não apreciar o pedido de dano moral?
Não, não pode. Não, não pode. Ele tem que estar adstrito. Tem que estar limitado. Ele tem que estar congruente aos pedidos formulados na petição inicial. Repito, acatando-os, ou seja, julgando-os procedentes, ou afastando-os, ou seja, julgando-os improcedentes. Sob pena de prolatar uma sentença ultra petita, extra petita ou citra petita. O que é uma sentença extra petita? É uma sentença em que o juiz deu ao autor algo que ele não pediu. Exemplo, eu trombo no carro do João. Ajuizo uma ação de indenização por danos materiais. Quero 10 mil reais pelo paralama amassado. E o juiz sentencia me dando 10 mil reais pelo paralama amassado e 10 mil reais por danos morais. O juiz pode fazer isso? Não, ele afronta o princípio da congruência, a adstrição. Ele está prolatando uma sentença extra petita, ou seja, está me dando algo que eu não pedi. Ele não pode fazer isso. Professor, o que é uma sentença ultra petita? Eu pedi 10 mil reais de danos materiais. O juiz pode condenar o réu a 12 mil reais de dano material? Não pode. É uma sentença ultra petita. Não confunda extra petita fora dos pedidos. Ultra petita em valor superior àquilo que foi pedido. Em ambos os casos, ele estaria afrontando ao princípio da congruência e adstrição. O que é uma sentença citra petita? É uma sentença que o juiz deixou de apreciar os pedidos formulados na petição inicial. Então, se eu pedir 10 mil reais de dano material, 10 mil reais de dano moral, e na sentença o juiz escreveu: condeno o réu a pagar 10 mil reais de dano material, ponto. É uma sentença citra petita. O juiz não pode fazer isso. O que ele teria que fazer? Condeno o réu a pagar 10 mil reais de dano material e julgo improcedente os pedidos de dano moral, pelos fundamentos acima expostos. Isso ele pode fazer? Claro que pode. Então, a sentença citra petita é aquela que deixa de apreciar um dos pedidos. Abram para mim o artigo 141, 492 e 1013, parágrafo 3º. Repetindo, 141, 492 e o parágrafo 3º do 1093 do CPC. Diz o artigo 141 do CPC. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos compartilhar a tela. 141 do CPC. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe proibido, sendo-lhe vedado, conhecer de questões não suscitadas. O que é isso? Sentença extra petita, a cujo respeito a lei lhe exige iniciativa da parte. Repetindo 141. O juiz está adstrito, congruente aos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, não pedidas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Vale dizer, se a lei permite que o juiz conheça de ofício, é uma exceção. Se o juiz pode conhecer de uma matéria de ofício, é a parte final do artigo 141. Nessa hipótese, o juiz poderá, obviamente, conhecer, ainda que não tenha sido suscitado, ainda que não tenha sido pedido. Vamos para um outro dispositivo. Artigo 492 do CPC. Artigo 492 do CPC. Diz o artigo 492 do nosso Código de Processo Civil. Acompanhe comigo.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa, extra petita, do que foi pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado, sentença ultra petita. 492. É proibido ao juiz, sentença extra petita e ultra petita. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Vamos para o último agora. 1013, parágrafo 3º. Artigo 1013, parágrafo 3º do CPC. Diz o artigo 1013 do CPC. A apelação devolverá ao tribunal conhecimento da matéria impugnada. Apelação, para quem não sabe, é um recurso. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Quando? Inciso 3. Aqui que interessa. Constatar omissão no exame de um dos pedidos. O que é constatar omissão no exame de um dos pedidos? Sentença citra petita. Sentença citra petita. E não é admissível com a sentença citra petita. Ok, meus amigos? Recapitulando a aula de hoje. Princípio da distrição ou congruência. O juiz obrigatoriamente tem que apreciar todos os pedidos formulados pelo autor, sob pena de sentença citra petita. O juiz não pode dar ao autor mais do que ele pediu, sob pena de sentença ultra petita. E o juiz não pode dar ao autor algo que ele não pediu, sob pena de sentença extra petita. Nos termos dos artigos 141, 492, 1013, parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Processo Civil. Está aí mais uma característica da jurisdição. O princípio da congruência ou adstrição. Outra característica que eu já lecionei para vocês e vou repetir agora, sobre a imutabilidade da sentença, a formação da res judicata, a formação da coisa julgada. Abram para mim o 494 e o 502 do CPC. Abram para mim o 494 e o 502 do Código de Processo Civil. Diz o artigo 494 do Código Civil. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Inciso 1. Para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erro de cálculo. 2. Por meio de embargo de declaração. Embargo de declaração é um recurso. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, sentenciou, o juiz não pode se arrepender e voltar atrás. Foi publicada a sentença, o juiz não pode alterar a sentença. Por quê? Por causa da coisa julgada. O que resta fazer a parte prejudicada? Recorrer. E se não recorrer, professor? Tem um prazo para recorrer. Passou o prazo, faz resto judicata, faz coisa julgada. Vamos lá no 502. Olha o que diz o artigo 502. Artigo 502 do CPC é um dos artigos mais importantes do Código de Processo Civil. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Repetindo, 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Coisa julgada, portanto, é a decisão do juiz que tem que cumprir, porque ela é irrecorrível. Ela é irrecorrível.
incorrível. Ok, meus amigos? Vão anotando as perguntas. Quando a gente se encontrar depois do carnaval, eu terei o maior prazer em responder as perguntas, como faço, aliás, todos os dias em sala de aula. Mas anotem as perguntas. E, obviamente, né, vale aqui dizer que ninguém aprende direito assistindo aulas. O direito é extremamente mais complexo do que assistir aulas. É imprescindível ler. É imprescindível ler os livros que os professores recomendam. Ler os livros que os professores recomendam. Somente com a leitura e assistindo às aulas e tirando as dúvidas que você conseguirá formar um raciocínio jurídico. Vamos para mais alguns princípios aqui. Para mais alguns princípios, vou compartilhar a tela com vocês. Princípio da investidura. Artigo 93, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal. Vamos entender o que é o artigo 93 da Constituição Federal. Como vocês já sabem, no Brasil, os magistrados, em regra, se tornaram magistrados porque passaram dias e dias estudando, lendo, fazendo exercícios, assistindo boas aulas e passaram no concurso público. Essa que é a regra. Ou seja, juízes se tornaram juízes porque passaram em concurso público. Muito bem. A partir daquele momento, eles são investidos do cargo de juiz. Como eu sou investido no cargo de procurador da Fazenda, como alguém investido no cargo de policial, enfim, os servidores públicos são investidos. E a partir daquele momento, ele vai ter o poder da jurisdição. Como um gari tem o poder estatal de limpar a nossa rua, profissão de mesma dignidade. Profissão com a mesma dignidade. Só a remuneração que é, lamentavelmente ou não, diferente. Então, a investidura é um ato que concede poder a uma pessoa em exercer atos estatais. O ato estatal que nos interessa chama-se jurisdição. E somente ele, aquela pessoa, sem a ajuda de ninguém, o magistrado, que poderá distribuir a jurisdição, que poderá conceder a tutela jurisdicional àquele que pediu, àquele que requereu. Vou compartilhar a tela, o que diz a nossa Constituição Federal. Vejam bem o texto da Constituição Federal. Artigo 93. Lei complementar, iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Inciso 1º, é o que me interessa. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será de juiz substituto, todo mundo gritando, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, coisa que vocês serão daqui a 2 anos e meio, 3 anos, mais 3 anos de atividade jurídica, obedecendo-se às nomeações na ordem da classificação no concurso. Então, a regra do sistema brasileiro, ao contrário do sistema americano, é que os juízes são investidos mediante concurso público. Professor, tem exceção? Tem. São os famosos quintos. Cada tribunal tem um percentual de magistrados que não fizeram concurso para juiz. Ou eram advogados, ou eram membros do Ministério Público. É o famoso quinto constitucional. Então, no nosso Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, no iminente Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que esse ano deverá começar a funcionar, lá, de cada 5 desembargadores, 1
não fez concurso para juiz. Um fez concurso para Ministério Público, que é um concurso do mesmo nível da magistratura, ou um concurso, ou era um advogado. Para ser advogado, não precisa fazer concurso, não, né? Para ser advogado, eu sou advogado, tá? Para ser advogado, tem que bacharelar em Direito e passar na prova da OAB. Então, de cada 5 desembargadores do TJMG, do vindouro TRF6, Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que ainda não existe, mas vai existir esse ano, tudo indica, 1/5 não fizeram concurso para juiz ou não fizeram concurso para Ministério Público. 1/5 é alternadamente membro de Ministério Público ou advogado. Isso não quer dizer que seja pior ou melhor, não, viu? Nada disso. Pode ser até melhor que um desembargador concursado. Mas eles também são investidos, né? Quando se tornarem desembargadores, que é porque vieram da OAB, que é porque vieram do MP, serão investidos na qualidade de magistrados e passarão a exercer a jurisdição. O fato é que só pode distribuir a jurisdição o magistrado, oriundo do concurso público para juiz substituto, ou oriundo do Ministério Público ou da advocacia. Isso que é o princípio da investidura. Compartilhando de novo a tela, compartilhando de novo nossos slides. Segundo princípio, princípio da aderência ao território, também chamado de princípio da territorialidade. Princípio da aderência ao território, também chamado de princípio da territorialidade. Eles estão previstos em vários dispositivos, dentre os quais o artigo 69, parágrafo 1º do CPC, o artigo 1º e o artigo 353 do CPP. Vamos entender o que é o princípio da territorialidade. Eu já comentei com vocês esse semestre que toda autoridade pública, prefeito, governador, presidente da República, juiz, promotor, toda autoridade pública, ele exerce poder dentro de um limite geográfico. Esse limite geográfico chama-se circunscrição. Circunscrição é um espaço geográfico onde uma autoridade pública exerce poder. Poder estatal, óbvio. A circunscrição do prefeito é o município. A circunscrição do governador é o Estado federado. A circunscrição do presidente da República é o nosso país. A circunscrição de um juiz de direito é a comarca. A circunscrição de um juiz federal é a sua subseção judiciária federal, seção judiciária federal. Muito bem. Mas, enfim, toda autoridade tem um espaço, um território onde ele exerce poder. Ele não pode exercer poder fora daquele território. O que ele tem que fazer? Ele tem que pedir auxílio a um colega. Nós estamos tratando da jurisdição. Então, se um juiz de direito precisa de exercer um ato processual fora dos limites da sua comarca, ele pode exercê-lo em nome próprio? Resposta: não. Ele tem que pedir o auxílio de um colega seu, através de um instrumento que chama-se carta precatória, que eu vou ensinar mais à frente. Por quê? Por causa do princípio da territorialidade. Repito, um juiz de direito, ele quer prender o réu, mas o réu está em outra comarca. Ele não pode mandar prender o réu lá. O que ele faz? Ele pede para o colega dele, via carta, hoje essa carta, graças a Deus, é eletrônica, pode ser em papel ainda, viu? Tem muito lugar que tem papel. Ele manda uma carta para o colega dele e fala assim: olha, eu quero prender fulano de tal que está morando aí na sua comarca. Prende para mim, manda prender para mim. O juiz que expede o pedido é chamado de juízo deprecante. O juízo que recebe a carta precatória é chamado de juízo deprecado. E esse juízo deprecado vai escrever assim: vou atender o pedido do meu colega. Despeça-se o mandado de prisão no endereço tal. E por que aquele juiz deprecante não pode ele mesmo expedir a ordem? Porque ele estaria afrontando o princípio da territorialidade, o princípio da aderência ao território.
Que, repito pela última vez, o juiz exerce autoridade, o desembargador exerce autoridade dentro de determinado território. E qualquer situação que ele queira exercer um ato processual fora daquele território, ele tem que pedir para o colega dele o auxílio. Vamos ler a lei? Vamos lá, no Código de Processo Civil primeiro. Deixa eu abrir o meu CPC aqui. CPC, artigo 69. Diz o CPC no 69. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido pelo colega. Prescinde de forma específica e pode ser executado como? Várias formas. Prescindir é sinônimo de dispensar. Então, toda vez que um juiz pede para o colega dele cooperação, auxílio, ele o faz através de um pedido, chamado pedido de cooperação, sob pena de afronta ao princípio da territorialidade. Vamos no CPP? Vamos no CPP? Vou continuar aqui no CPC e ler o parágrafo primeiro. Olha o que diz o parágrafo primeiro. As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto nesse código. Depois eu explico o que é carta precatória, carta de ordem e carta arbitral. Mas vamos para o CPP agora. Artigo 1º do Código de Processo Penal. Primeiro, hein? O processo penal regir-se-á em todo o território brasileiro, repito, em todo o território brasileiro, por esse código, ressalvados. Aí vem as exceções. Olha como é que é importante o princípio da territorialidade. Vamos lá no 353, agora do CPC. Artigo 353 do CPC. Perdão, do CPP. Diz o 353 do CPP, quando o réu estiver fora do território da jurisdição, o juiz processante será citado mediante carta precatória. Ou seja, a carta precatória é um instrumento que o juiz pede a seu colega cooperação, pede auxílio para exercer um ato processual que está fora do seu território. Perfeito? Vamos para mais um princípio? Vamos para mais um princípio, compartilhando a tela. Olha só, recapitulando a aula de hoje. Primeiro princípio, princípio da investidura. Segundo princípio, territorialidade ou aderência ao território. E agora vamos tratar do princípio da indelegabilidade. Princípio da indelegabilidade. Vamos lá. O que é o princípio da indelegabilidade? O juiz, ele tem uma atividade extremamente isolada, sozinho. Por quê? Porque ele não pode delegar as suas funções a ninguém. Tem um caso interessante aqui em Minas Gerais, que contam, não sei se é verdade, mas que contam, deve ser verdade, que um determinado juiz estava respondendo a um processo disciplinar, porque, segundo o corregedor, ele trabalhava pouco. Ele julgava pouco. E esse juiz, na sua defesa, isso há muitas e muitas décadas, né? Um professor meu que me contou há 30 anos, então há muitas e muitas décadas, esse juiz falou assim para o corregedor, não, corregedor, eu além de trabalhar muito, a minha mulher, que é bacharel em Direito, me ajuda. Ela me ajuda a julgar. Ela também sentencia e eu assino. Rua, juiz demitido. Por quê? Porque a atividade do juiz é indelegável. Ele não pode transferir para ninguém. Ele não pode transferir para o estagiário sentenciar para ele, para o assessor sentenciar para ele. Ele que tem que redigir as decisões. Professor, mas para que serve assessor? Para dar
como o próprio nome diz, assessoramento, para ajudar, não o trabalho de julgar, mas o trabalho de dar fundamentos, de pesquisar a jurisprudência, pesquisar a doutrina e assessorar o juiz no trabalho da jurisdição. Mas o juiz ele não transfere a atividade para o assessor, para o estagiário, para o vizinho, para a mulher, para o filho, para o marido, não. Ele julga isoladamente, sozinho, segundo os padrões da sua consciência e o conhecimento jurídico que tem. Que certamente tem, até porque fez concurso difícil. Esse que é o princípio da indelegabilidade. Professor, imagina que eu seja juiz aqui em Betim. Tem trabalho demais, tem serviço demais. E eu fiquei sabendo que o meu amigo, que também é juiz, meu brother, amigão, meu amigo há 30 anos, é juiz em Nova Lima, cidade aqui perto também. Eu posso pedir para ele me ajudar? Não pode. Você afrontaria o princípio da territorialidade. Então, os processos que são de sua incumbência, só você pode julgar, enquanto juiz. Não tem nada que pedir ajuda para ninguém, pedir auxílio para ninguém. É uma atividade indelegável, que começa a ser exercida com a investidura, que nós estudamos aqui hoje. Vamos voltar para os nossos slides. Primeiro princípio estudado hoje, investidura. Segundo, territorialidade. Terceiro, indelegabilidade. Quarto, já estudamos, inevitabilidade. Recapitulando aulas anteriores. O acesso à jurisdição é inevitável. Não pode ser entabulado num acordo, num contrato, que a jurisdição não vai ser alcançada. Já expliquei isso aqui, não vou repetir. Vou compartilhar aquele outro princípio que a gente ficou minutos e minutos lecionando com vocês. Princípio da inafastabilidade. Extremamente parecido com inevitabilidade. O que é o princípio da inafastabilidade? Não pode estar o Poder Judiciário longe do povo. Tem que ter juiz de plantão 24 horas por dia, perto do povo, perto da pessoa. Não pode nem a lei, nos termos do inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, não pode nem a lei, nos termos do artigo 3º do CPC, dificultar o acesso ao Poder Judiciário, afastar o Poder Judiciário do povo. Não pode. E agora vamos para o princípio mais importante da aula de hoje, a meu ver, que é o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é o princípio mais importante da aula de hoje. Muito bem. Antes de ensinar sobre o princípio do juiz natural, eu faço um alerta. Existem livros de 500 páginas só explicando o que é o princípio do juiz natural. Portanto, a minha aula e a aula dos demais professores, a rigor, são sempre superficiais. A gente faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, continua sem saber nada. O direito é complexo, são 5 anos de graduação, 1, 2 de mestrado, 2 a 4 de doutorado, eventualmente alguns meses de pós-doutorado. E a gente continua aprendendo todos os dias. E se deixar de ler, deixar de estudar, desaprende. Desaprende. Né? Nós vamos estudar um pouquinho do princípio do juiz natural. Eu já falei nesse curso presencialmente com vocês que o juiz deve ser imparcial. O principal atributo de um juiz é a imparcialidade. O juiz deve, ao julgar, esquecer os seus traumas, esquecer os seus rancores, esquecer as suas raivas, esquecer os seus amores. E julgar racionalmente, para que seja sempre um juiz imparcial. A história do Brasil atual, nós estamos em 2022, a história do Brasil atual nos mostra como é importante um juiz ser imparcial por questões jurídico-políticas. É extremamente importante. E qual que é o supedâneo do princípio do juiz natural? Perdão, qual que é o supedâneo da imparcialidade do juiz? O princípio do juiz natural.
O que fundamenta a imparcialidade do juiz, o que propicia a imparcialidade do juiz, é o princípio do juiz natural. O que é o princípio do juiz natural, professor? É um princípio que determina que é impossível ao autor ou ao réu, é impossível a uma pessoa a escolha do juízo, do juiz, a gente fala juiz, mas é melhor falar juízo, que irá julgar a sua lide. Não é possível escolher qual juízo, muito menos qual juiz, qual ser humano, que vai julgar a pretensão resistida, que vai julgar o processo. Por quê? Porque se for possível escolher o juiz, quem você escolherá? Aquele ser humano ou aquele juízo que, em premissa, pensa da forma que você gostaria que ele pensasse. Fazendo aqui uma comparação ridícula com o futebol. Como você sabe, eu não acompanho futebol, não dou bola para isso, desculpa o trocadilho, não dou importância para isso, mas, enfim, a maioria dos brasileiros gostam de futebol, então eu vou fazer uma comparação com o futebol. Imagine que um atleticano agrida um cruzeirense, ou vice-versa, agrida fisicamente. Um atleticano louco, um atleticano roxo, vê um cruzeirense com a camisa do Cruzeiro na rua e resolve agredir fisicamente. O cruzeirense, por sua vez, ajuiza uma ação civil ou penal, pouco importa, processando aquele atleticano, que é por crime de lesão corporal, que é uma indenização por danos morais ou materiais, o dinheiro que ele gastou no hospital. Será que esse cruzeirense, autor da ação, não preferiria que o juiz também fosse cruzeirense? Será que o réu atleticano não preferiria que o réu fosse atleticano? Ou vice-versa, o que importa? Provavelmente sim. Imagine vocês, uma mulher ou um homem, tanto faz, que fosse vítima do crime de estupro e ajuizasse uma ação penal contra o provável estuprador. Será que o juiz ou a juíza, que já foi vítima no seu passado de estupro, não seria mais severo? Será que uma juíza ou um juiz que já foi vítima de estupro julga o crime de estupro da mesma forma que um juiz ou uma juíza virgem que nunca fez sexo? Será? Vale a reflexão. O fato é que o princípio de juiz natural, que é um dos princípios mais importantes da jurisdição, determina que não se pode escolher juiz, sob pena de, eventualmente, escolhermos um juiz que convém a você, um juiz que convém. Professor, então como é que se resolve isso? Fácil? Ou supostamente fácil? Nada é fácil, né? A Constituição Federal fez a escolha do juízo competente. Lá no 102 da Constituição fala, compete ao STF, no 105 compete ao STJ, no 109 compete ao juiz federal. Ou seja, a esfera de competências, a esfera das causas que devem ser julgadas por determinado juízo, determinado tribunal, já estão previamente eleitas na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais também. Bom, então, quando eu vou ajuizar uma ação, eu não vou escolher qual juízo competente, qual comarca competente, se vai ser uma vara civil, uma vara criminal, uma vara de família, uma vara de fazenda, uma vara empresarial. Não. A lei, que é a Constituição Federal, que é as normas infraconstitucionais, já diz, ô Elcio, se você quiser processar o Zé Ruela, o juízo competente vai ser o juízo da vara civil da comarca de Betim, ou o Supremo Tribunal Federal, ou o Tribunal Superior do Trabalho. Mas não serei eu o autor da ação que dirigirei o meu pedido a um determinado juízo, a minha pré-escolha, a minha livre escolha. Não. Quem escolhe o juízo competente é a lei.
Por que a lei, Elcio? Para evitar parcialidade judicial, para prestigiar a imparcialidade do juiz. Vamos ler a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 37. Vamos ler a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 37. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 37. O artigo 5º, como você já sabe, trata dos direitos fundamentais. O inciso 37 está escrito: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é juízo de exceção ou tribunal de exceção? É um juízo que foi instituído, que foi inaugurado, que foi constituído para o julgamento de fatos pretéritos. Vamos entender. Eu já disse que todos os juízos, todos os tribunais já estão previamente previstos na Constituição Federal. Imagina que hoje eu cometa um crime. Muito bem. E, segundo a Constituição Federal vigendo hoje, quem vai julgar meu crime é o juízo criminal da comarca de Belo Horizonte. Ou o Supremo Tribunal Federal. Não importa. Muito bem. Cometi o crime hoje, 25 de fevereiro de 2022. Na semana que vem uma lei e inaugura um novo juízo, um novo tribunal, chamado Tribunal para Julgar o Elcio. Ou seja, foi constituído um tribunal especialmente para o crime que eu perpetrei. Isso é permitido? Não. Isso afronta o princípio do juízo natural. Isso é chamado de juízo de exceção, ou tribunal de exceção. Na história do mundo, responde aí, você que está me assistindo. Qual que é o tribunal de exceção mais famoso do mundo? Responde aí. Tem a obrigação de saber. O Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, uma cidade da Alemanha, ele foi instituído para julgar os crimes perpetrados no Estado nazista. Os crimes cometidos por Hitler e sua trupe, os seus asseclas, aqueles criminosos de guerra. De guerra não, né? Do sistema nazista. Esse tribunal não existia durante o período nazista. Ele foi inaugurado após a derrocada do regime nazista, para julgar os crimes cometidos por aquelas pessoas que supostamente cometeram crimes, provavelmente, aliás, cometeram crimes durante o regime nazista. Isso é um tribunal de exceção. E isso não é admitido no nosso país. Isso não é admitido no nosso país. Por quê? Porque senão afrontaríamos o princípio do juízo natural ou do juiz natural. Para acabar a aula, vamos para o nosso último princípio da aula de hoje, nossa última característica da jurisdição. Já estudamos aqui na última aula, né? O princípio da inércia e o princípio do impulso oficial, que eu repito agora. O princípio da inércia, que tem exceções, o princípio do impulso oficial, que tem exceções, diz que o processo só se inicia com a iniciativa de alguém. O juiz não inicia processo. Mas depois que inicia, a jurisdição será distribuída. Quer o autor, quer o réu, queira ou não. Queiram ou não. Pode ser uma sentença com ou sem resolução do mérito, mas chegará a uma sentença. Isso é o princípio da inércia e o princípio do impulso oficial. Bem, meus amigos do terceiro período integral da Dom Helder Câmara, espero que vocês tenham gostado da aula. Continuem lendo e estudando muito, aproveitem o carnaval, divirtam-se com as cautelas que a pandemia exige e não se esqueça dos livros, porque ali sim estará o seu conhecimento. Um grande abraço e um excelente carnaval.